Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje iremos discutir um sistema linear. Então, quando estudamos um sistema linear, nós temos uma solução desse sistema. Quando se tem uma única solução, é porque esse sistema, essas equações, essas retas, elas se cruzam. Então, diz assim, vamos ver um exemplo aqui. Em uma papelaria, o preço de uma borracha e 2 lápis é R$10. Sabendo que não há diferença de preço entre uma borracha e 3 lápis, qual é o preço de cada um desses produtos? Então, ele diz o seguinte, uma borracha e 2 lápis, R$10. Mas a diferença de preço entre uma borracha e 3 lápis, como ele diz aqui, não há diferença de preço entre uma borracha e 3 lápis, que significa dizer que se eu pegar uma borracha menos 3 lápis vai dar 0. Então, nesse caso eu tenho essa solução aqui. Ao resolvermos a solução, pegar a primeira equação e a segunda, nós vamos encontrar um ponto comum. Esse ponto comum é 6 e 2, que vai ser a única solução. Então, nesse caso, eles vão se cruzar nesse ponto aí. Então, eu posso dizer que se o valor da borracha é 6 e o valor do lápis é 2, 6 e 2. Então, x representa a borracha e y representa o lápis. Então, nós vamos ter isso aí. Então, cada borracha vale R$6 e cada lápis vale 2. Então, no exemplo acima, o sistema é possível e determinado. Por que é possível e determinado? Porque ele tem uma única solução comum, porque as duas equações elas se cruzam, Então, como as retas elas se cruzam, elas têm um único ponto comum, elas são concorrentes, então o sistema é possível e determinado. Um sistema linear com duas incógnitas e duas equações em relação às retas, nós temos as seguintes condições aí não só para um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, mas nesse caso aqui, quando elas se cruzam, o sistema é possível e determinado porque só tem uma única solução comum. Quando elas são postas umas sobre a outras, que são retas coincidentes, paralelas coincidentes, significa dizer que o sistema é possível e indeterminado, porque eu tenho infinitas possibilidades, infinitos pontos comuns. E o sistema é impossível quando as duas retas são paralelas, elas nunca se encontram, Eu não vou ter, nesse caso, solução. Quando eu não tenho solução, o sistema é impossível. Bom, fico por aqui, até a próxima aula.